Vamos ouvir agora o Zanetti. Zanetti, conta pra gente dessa semana que começou no sábado. Você já no sábado já estava com todo mundo ali em campo, conversando sobre gatilhos, é isso? Gatilhos e valores. É isso aí, Andresa. Nós começamos um pouquinho antecipado. A gente, ao tentar fazer o primeiro desafio da semana, a gente estava com todos os líderes do site industrial, supervisor, coordenador, e a gente encontrou esse contexto para fazer a relação entre gatilho comportamental e valor. E nós chegamos numa conclusão de que o quão tentado é os nossos valores, né? Ele é testado pelos gatilhos comportamentais. Uma pressa testando o nosso compromisso com a segurança, né? E aí, eu vou abrir uma permissão de serviço, ou melhor, vou fazer uma atividade sem avaliar o risco pela pressa. Então, foi um momento que a gente conseguiu o contexto para falar assim, tá vendo a importante da gente ter isso como valor? Porque se tiver intrínseco como valor, pode vir a tentação que for, nós não vamos negociar isso de forma consciente, inconsciente, nós vamos seguir aquilo que a gente acredita, né? E como a gente ia falar muito sobre cuidado ativo, e o cuidado ativo tem que ser em cima de gatilhos comportamentais, a gente arrumou esse contexto e peguei até um exemplo. Naquele dia eu vi um operador de utilidades industriais um comportamento bastante diferente daquilo que normalmente a gente vê e promovi uma reflexão ali para ver quem viu, né? Que estava lá no COI, né, no Olha Centro de só, Operações olha só. Integradas. Todo mundo Isso. acessa aquele ambiente. E só um viu, ainda bem que foi o líder dele, que inclusive abordou ele, assim como eu, e orientou ele a não sair. Ele tinha tido uma noite de insônia bastante grande, né? Orientou ele a não sair de lá. Então a gente focou muito nisso. Cuidado ativo, a gente tem que focar nos gatilhos comportamentais. É a ferramenta que dá resultado de imediato, né? Está na nossa mão enquanto liderança. Como eu já falei na introdução, a gente focou muito no 71 plano de ação encerrado, foi bastante importante, porque a gente queria dar esse recado do discurso refletir na prática, né? A gente não pode ficar dependendo única e exclusivamente de um comportamento seguro diante de tantas condições. Então a gente conseguiu dar um recado bastante importante na minha visão, foi a gente se uniu, foi muito plano encerrado. Inclusive, é a segunda semana com mais de 70 planos, né? A gente vem num Olha movimento isso, bacana já nisso. vem, já vem fazendo um recorde. Já tá num avanço importante. E finalizamos a semana com um compromisso que a gente assumiu em das propostas do desafio, que foi fazer um movimento ordenado entre nós em prol da abordagem, do cuidado ativo. Então a gente pegou uma ferramenta disseminada aqui na Cleal, nós chamamos de cartão do cuidado, que basicamente ele promove o cuidado ativo. Fizemos um DDS especial com as equipes, promovendo isso, incentivando as pessoas a fazerem. E um dos nossos supervisores, ele trouxe uma fala no nosso fórum que promoveu uma discussão bacana lá, né? Ele pegou os seus liderados e foi junto fazer a abordagem. Foi aí que a gente começou a discussão e chegamos a uma conclusão, que a maior dificuldade de fazer a abordagem, de cumprir com o cuidado ativo, é a qualidade da abordagem. O quão importante é a gente treinar e ser treinado, ser ensinado em como abordar. E também, pegando isso, fizemos outra reflexão. Novamente, a gente sempre cai nisso. Um líder é feito de proficiência e antes de ser um líder, ele tem que ser um bom humano, um bom cidadão, porque a abordagem é reflexo daquilo que ele é como humano, né? Então, a abordagem é tudo. Como a gente começa ela reflete como isso vai terminar. E tá aí o nosso grande desafio. A gente enxergou isso e agora nós vamos tentar fazer abordagens juntos, um observando o outro e tentando melhorar. Porque quando eles fizeram esse exercício, teve bastante dificuldade, as pessoas resistindo, e terminava numa mensagem ruim a abordagem, outra começou bem, terminava bem. Então o segredo é saber abordar, né? A gente concluiu isso.
E ficou claro, a gente pegou esse gancho para falar assim, o líder não precisa só conhecer tecnicamente, pelo contrário, ele é feito de proficiências e a principal dela é conhecer de abordagem, de liderança e ser um bom humano e cidadão, antes de ser um bom líder. Eu queria trazer aqui alguns pontos, né? Você trouxe ali, começou essa conexão dos gatilhos com os valores. Zanetti, excelente. Assim, que bom que vocês conseguiram aprofundar, porque você consegue perceber qual é a importância de ter a segurança como valor e evoluir da prioridade. Porque tem gente que tem a segurança, né? Olha, nós fazemos segurança aqui em primeiro lugar. Mas o fazer em primeiro lugar é o desejo, é a vontade, é você viver uma segurança muito dentro das circunstâncias. E é nas circunstâncias que as coisas não dão errado, saem fora. Não é verdade? É um planejamento que sai fora, é um equipamento que quebra, são as situações do nosso dia a dia. E se você tem a segurança como prioridade, ela vai ser invertida rapidamente, porque as prioridades elas são muito dinâmicas. Mas se você tem a segurança como um valor, vai ter claro como você vai organizar essa situação. Como que você vai, não é verdade, organizar, responder a essa situação. Então, eu queria fazer esse ponto, porque, para mim, esse ponto aqui, a gente conseguir, gente que está assistindo a gente, né, levar os nossos líderes a esse ponto de conexão entre uns gatilhos. Quantos, né, gatilhos, aquele joguinho, quantas cartas tinha aquele joguinho? São muitos cards de N possibilidades de gatilhos, que são circunstâncias que eu vivi, Zanetti. Coisas ali, sabe? Você é um funcionário doente, né? É alguém que não tá legal, é um clima de trabalho que não tá legal, é um resultado que tá ruim pra caramba. E aí as pessoas naquela tentativa ficam refém daquela situação, porque elas não têm segurança como valor e passam a ter um comportamento onde a gente atenta contra a nossa própria vida, a gente atenta contra a vida dos nossos colegas. Então, como é importante ter um valor. O valor, ele vai te dar também, assim, vai te apontar a direção, né? Vai te dar essa tranquilidade, essa serenidade, na verdade, de te dar qual é a direção. Ei, quais são os limites dessa decisão? O que é uma boa, né, tomada de decisão? Essa semana eu entrei em algumas reuniões, hoje mesmo entrei numa reunião e eu mostrei um slide com, olha lá, Rogério, vai pensando aí. Mostrei um slide com o comandante do Titanic, né, o Titanic, e o comandante Sullenberg, aquele que fez aqui em Nova York, né, ele fez um pouso de emergência no Rio Hudson. O que esses dois comandantes têm em comum? E eu falei, eles têm muita experiência, os dois tinham muita experiência, momentos diferentes, né, em épocas diferentes, eram comandantes, estavam ali, né, protagonizaram situações, mas a tomada de decisão deles, diante de uma situação, como eles responderam àquela situação. O comandante do Titanic, ele recebeu 7 alertas de iceberg. O comandante Sullenberg, ele disse assim, né, no livro dele, que é um best-seller aqui nos Estados Unidos, ele disse, toda a minha vida me levou em segurança até aquele rio. Toda a minha vida me levou, me preparou, né? E ele, diante daquela situação com aqueles gansos canadenses, que a aviação norte-americana dizia que era 6% de chance, 6 ou 7% de chance de acontecer, de você ter um motor parado. O camarada teve 2 naquele dia, naquele janeiro bem frio, ele teve os 2 motores parados. E ele respondeu com cuidado, com administração de risco, né? Olhando para o valor da vida. Ele disse que na hora que ele foi dormir, ele recebeu a lista do voo, né? E ele falou assim, naquele dia, não foram 155 pessoas que foram salvas, foram 155 famílias salvas. Então a importância da gente ter o valor direciona as nossas decisões. No caso do Titanic, além dele estar ali com o maior navio de luxo da época, ele também queria trazer o quê? Eu não quero só, né, fazer a primeira viagem do navio, né, no maior navio de luxo. Eu também quero fazer essa viagem no menor tempo. E aí as coisas acontecem. Então, algo muito importante aqui. Muito obrigada por dividir a sua semana com a gente.